Olá! Olá, Daniel! Olá, pessoal! Todos que estão vendo aqui agora, que vão ver depois, agradeço a presença de todos vocês. E hoje, Daniel, nós vamos fazer um pouco diferente o nosso projeto Livro ao Vivo. Nós vamos trabalhar com escrita, mas na verdade é a letra de uma música. Tudo bem com você, Daniel? Olá, tudo bem, André? Graças a Deus, tudo bem comigo. Espero que todo mundo esteja bem também, né? E hoje, como você comentou, né? Vamos falar um pouquinho de uma letra de uma música que é uma letra muito conhecida, muito famosa, muito inspiradora e também Sim, tem uma certa magia dentro dela, né? Então vamos conversar sobre tudo isso, né? sim, sim. E a música é de Raul Seixas e Paulo Coelho. Tente outra vez. É uma duplinha bastante conhecida, principalmente para nós brasileiros, né? E acredito que também no mundo, porque Paulo Coelho é o escritor mais lido, né? Mais traduzido do mundo. Então, se encontra obras dele em todos os lugares do planeta. E sei lá se fora do planeta também. E eu vou ler uns trechinhos, Daniel, e vou te perguntar umas coisinhas aqui que eu acho muito interessante, como você falou, ela incentiva, essa música incentiva muito a gente, mas também tem umas coisas que eu fico me perguntando, né? E a gente vai trocar essa ideia para compreendermos. Eu costumo dizer, antes de entrar nessa música, porque eu aprendi, né? Então eu digo isso, que músicas também são frequências. Então, dependendo do tipo de música que toca, o ritmo, a nota musical, o conteúdo da letra, tudo isso traz uma influência muito grande para nós. E às vezes a gente nem percebe, a gente coloca umas músicas lá para deixar rolando, que tem uma letra muito pesada, muito pessimista até, e a gente não percebe que está se abastecendo daquela frequência. Não é isso que acontece? Exatamente isso, né? A gente às vezes a gente subestima uma música. Uhum, Toda música é frequência, bom, tudo é frequência, tudo é energia, né? Música, então, mais ainda, é uma frequência pura, energia pura, é o som, é a vibração, são as ondas. Então, e a música entra, quando a gente escuta essa música, qualquer música, ela entra não apenas na nossa parte consciente, né? Então, ela não entra assim, eu estou prestando atenção na música, eu estou prestando, não, ela entra no nosso inconsciente, muito fortemente. Então, ela entra no inconsciente em termos de ritmo, em termos de frequência de som, daquele balanço, daquele ritmo da música, e cada ritmo da música vai ressoar no teu corpo de uma forma diferente e vai te trazer emoções, e vai te equilibrar ou desequilibrar, dependendo da situação sim. específica, de formas diferentes. É aquela história, né? A gente às vezes está ouvindo uma música, daqui a pouco você está lá meio que dançando e você nem sabe que você está dançando, né? Mas por quê? Porque Sim. é inconsciente, é um processo que acontece dentro, é uma energia, aquilo está vibrando dentro de você. Então, por isso você começa, de repente, a dançar em alguma música, alguma coisa assim. E a Sim. letra, ela também são palavras. E as palavras, elas têm força, as palavras têm energia, as palavras têm significado. Então, quando você junta essas duas coisas, pode ser uma coisa muito forte. E no caso específico, quando a gente fala de Raul Seixas e Paulo Coelho, né? Quer dizer, eram dois grandes mestres esotéricos. Então, a letra, né? Ou seja, aqui, né? Não só essa música, mas vamos falar hoje dessa música, essa letra e o som, ela tem uma energia muito forte, por isso que eu digo, é uma magia, né? Uma força. E como toda força, como toda energia, não é que necessariamente é boa ou é ruim, mas a gente tem que entender para que a gente está usando aquilo e como está usando, né? Então, eu Sim, acho que Paulo Coelho e Raul Seixas é a demonstração suprema do que pode ser a energia de uma música. sim. Então, eu vou falar um pouco dela, depois vou falar um pouquinho de música, depois, mais tarde, um pouquinho de músicas. Vamos à letra. Eu vou ler na íntegra e depois eu vou pegar uns pontos dela. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem dois pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante as suas mãos sedentas e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira bailando no ar. Queira,
Basta ser sincero e desejar profundo, e você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Que a vitória, e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas, que se vive a vida. Tente outra vez. Eu dei muita informação, acho que nessa música, né? Eu não peguei a Sim. data em que ela foi escrita, mas foi lá nos anos 70, né? Não peguei a data exata. E aí, eu quero começar falando uma coisa que às vezes até me incomoda um pouco, né? Que é a palavra tentar. Porque eu ligo muito o tentar até uma má vontade. Ah, eu vou tentar fazer isso, mas não sei se vai dar certo, na minha cabeça, né? E isso pode ser uma crença minha e de algumas pessoas. E para outras pessoas, o tentar é, ah, eu vou tentar, vai dar certo, vamos lá, eu vou fazer. Então, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Como é que eu entendo isso? Como é que você que passa isso pela sua cabeça, Daniel? Pois é. É realmente, né, André, quando você pega a palavra, o tente, a palavra em si, ela própria, ela realmente tem essa força de dúvida, de receio, de recomeço e de incerteza, né? Ah, eu vou tentar, eu não vou conseguir. Não, vai lá e consiga. Não, eu vou lá e vou tentar. Então, assim, o tente, ele é um nível inferior ao consiga, né? Então, podia ser, Sim. fala, consiga, né? Não, fala tente. Mas, mas o que que acontece? Quando a gente por isso que eu digo que cada música, cada energia tem o seu momento, né? Tem o seu momento, é como um Uhum. remédio, é como um remédio. Cada remédio, às vezes tem um remédio excelente, mas se você toma na hora errada, para a doença errada, ele pode fazer mal ao invés de te Sim. ajudar. Então você tem que entender o momento. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa, se eu já estou num equilíbrio onde eu quero conseguir alguma coisa, mas eu já trabalhei dentro de mim a minha determinação, a minha força de vontade, a minha decisão para fazer alguma coisa, eu não preciso tentar. Ou seja, aí eu tenho que partir do consiga. Entendeu? Eu tenho que partir Uhum. do consiga, eu tenho que partir da certeza do conseguir. Mas eu acho que aqui Raul Seixas está pegando um nível inferior, onde as pessoas, né, numa situação, numa energia, numa vibração, onde as pessoas perderam a fé. Tanto que ele vai falar de fé em seguida, né? Ou seja, Sim, onde as pessoas sim. perderam a fé, perderam a confiança em tudo. Então, nós em seguida vamos falar da fé aqui, né? Mas então o que que acontece? É um momento onde a pessoa, ela descrente, ela está absolutamente perdida. Então, entre essa perdição completa e o tente é um degrau superior. E aí Uhum. esse tente pode causar transformação, esse tente pode causar o recomeço, esse tente pode causar ser a solução, ser a cura para a situação específica. E, infelizmente, quando a gente fala popularmente, mas onde as pessoas estão popularmente? Estão mais no tente ou mais no consiga? Infelizmente, a grande massa está no tente, não está Sim. no patamar do consiga. Então, até É. por isso que a música é tão popular e até por isso que ela às vezes pega tão forte no nosso coração, porque a gente vai ver lá dentro que a gente não está nem sequer no tentar ainda. Pois é. E se você reparar na melodia mesmo dessa canção, ele coloca esse tente outra vez com uma batida grave, que é para tocar mesmo nos nossos chakras básicos, né? Tente outra vez no sentido de impulsionar, de vai e faça, né? Não fica Exato. parado. E eu acho muito legal essa dualidade da palavra, essa dualidade da atitude, a gente compreender essa dualidade. Porque como eu estava falando, eu tenho uma certa resistência ao tente, mas porque eu sou mais de ir lá fazer, deu certo, não deu, mas eu fui e fiz, entendeu? Mas tem Uhum. pessoas que precisam deste impulso do tente mesmo, de botar o pé no chão, de ativar esses chakras mais básicos que estão ligados à materialidade para ganhar impulso e fazer. Então é O muito é legal a gente. impulso, né? Oi, Não, perdão, pode exatamente, falar. o impulso que você comentou é o importante, porque é uma música que tende a te tirar da inércia. Sim, Então, quer dizer, por isso que eu digo, uma coisa você está andando e fala, não, vou direcionar o carro para cá, outra coisa é tirar da inércia. Então, é justamente quando as suas energias estão, né, estão paradas, quando você está vencido, quando você está, enfim, absolutamente entregue à situação da vida, a vida está te
domando, né? A vida está te dominando e você então está entregue a isso tudo. Então é essa, né? Ou seja, esse é realmente a toada, é de você realmente sair da inércia, você recomeçar, você começar a movimentar outra vez. Ah, mas não vai dar certo. Vai, Ai, movimente. faça! Depois que o carro movimentar é outra história, mas tem que movimentar primeiro. Sim, sim. A gente não está colocando a música aqui, nós nem combinamos de colocar, porque eu não sei se de repente nós vamos ser derrubados porque colocamos a música, né? Então, É, mas não, ouçam depois, preste não, atenção é nas importante deixar isso batidas. claro. Sim, quando ele coloca tente outra vez, ele tem uma batida ritmada de um som mais grave, para impulsionar mesmo. Então, essa música ela foi bem pensada em vários aspectos, tá? Eu quero partir para outro ponto dela, que diz: beba, pois a água viva ainda está na fonte. Daí vem entre parênteses, tente outra vez. Você tem dois pés para cruzar a ponte, nada acabou. Esta ponte, quando eu olho, mas é assim, existem olhares diferenciados, né? Por isso que nós estamos em dois aqui, trocando ideias, e outras pessoas todas que vão assistir vão ter um olhar diferenciado. Quando fala, você tem os dois pés para cruzar a ponte, ou seja, pés são ação, são atitudes. E a ponte, na minha concepção, é esta passagem do inconsciente para o consciente. Então, eu tenho as ferramentas para atitude, para eu acessar aquilo que eu preciso conhecer. Seria isso? Não, é perfeito, eu concordo plenamente. Eu creio que essa ponte, quando a gente tem essa ponte, a gente tem ao lado da ponte os medos, né, os receios. A gente tem, então, o abismo, a gente tem ali aquela, né, aquela queda. Então, a ponte dá essa sensação, ou seja, você precisa, que é aquela ideia de que você precisa, inconsciente, você precisa atravessar os seus medos. Você tem que passar para lá. Você precisa atravessar, você precisa, né, chegar do lado de lá Sim. para que você consiga atingir o seu objetivo. Então a pessoa está aqui, ela está parada, está na inércia, mas ao redor dela existem os medos, os receios, a descrença generalizada. E o que ele mostra na música é não adianta, se você ficar nessa ilha, dentro dessa ilha, você não vai realizar nada. Então, quer dizer, essa ponte, como você bem colocou, uma ponte inconsciente, uma ponte que vai ligar esse inconsciente, esses receios, esses medos, essas dúvidas, ao consciente, à materialização, à realização, ao mundo concreto, você tem que atravessar essa ponte. Mas ninguém atravessa essa ponte sem coragem. Ninguém atravessa essa ponte sem vontade. Então, não é uma ponte que você vai ser atravessado, você tem que, de fato, atravessar. E as pessoas têm receio de atravessar porque essa ponte em geral, quando, né, cada um de vocês aí que está pensando nessa ponte aí agora, quando, né, toca a música, né, a gente, em geral, pensa numa ponte estreita. A maioria das pessoas vão pensar numa ponte estreita. Ou seja, e quanto mais estreita essa ponte, mais mostra os nossos receios inconscientes dos riscos, dos problemas, né, dos medos internos que Sim. existem na vida para que você consiga chegar lá do outro lado. Mas ele fala, mas essa ponte, vai que a ponte é essa. E você tem dois pés para cruzar a ponte. Eu acho que aí ele demonstra, né, muito claramente que você tem as ferramentas. Movimento. Você tem o movimento, você tem as ferramentas, não tenha medo, porque você foi feito para cruzar essa ponte. Porque como é que você cruza a ponte? Com os dois pés, e você tem os dois pés. Então, assim, você já tem todas as ferramentas necessárias para que você consiga passar de um lado para o outro. E às vezes a gente não percebe, a gente fala, eu não consigo passar essa ponte. Você consegue. Você tem os dois pés para passar essa ponte, por menos que a gente acredite nos nossos próprios pés. Mas eles Sim, estão lá. E a gente precisa acreditar neles para atravessar. Então é uma exatamente. metáfora muito bonita, muito bacana. Mas você sabe que você me falou uma coisa aqui, até escrevi para não perder, perdão, o pensamento. Ponte. Ponte é sempre uma ligação entre um ponto e outro quando tem água por baixo. Se não tem água, aqui é traduzido como um viaduto, né? Então, a água é o emocional. Para nós, o elemento água representa muito o emocional. Então, eu tenho que utilizar as minhas ferramentas, a minha ação para atravessar essa ponte emocional. E depois, como você falou uma coisa, eu fiquei pensando, sai do seu medo, atravessa essa ponte, vai realizar.
Então queima essa ponte depois que você sair, não volta para esse medo. Pisa outras pontes depois, mas essa você queima, não fica indo e voltando. Tenha esta coragem de cruzar a ponte mesmo e realizar, né? E aí, voltando, né, só para a gente ligar aqui ainda à primeira parte da música, né, quando ele falou que... voltar à questão da fé, né? Ou seja, porque você vê, primeiro ele fala da fé. Uhum. Porque a gente está falando da descrença generalizada, né? Então você está nessa ilha perdido, acreditando que não tem para onde ir, você está parado, você está na inércia e você não acredita em mais nada. Você não acredita, então por isso tente, né? Aquela questão do nível do tente, mas você precisa ter o quê? Você precisa ter fé, você precisa acreditar. Nada neste mundo, nada nessa dimensão acontece se você não acreditar. Acreditar é requisito básico, é cimento básico para que a gente concretize coisas nas nossas vidas. Ele fala, vou acreditar em quem? Ele fala, tenha fé em Deus, tenha Uhum. fé na Na vida. vida. Ou seja, é que a gente fala, né, aqui no nosso canal muitas vezes, né, acredite em Deus, acredite no universo, acredite em você mesmo. Então, é isso que a gente precisa entender. Como ele fala, não diga que a canção está perdida, porque a gente às vezes entrega os pontos, a gente está lá naquela ilha, naquela situação, e essa é a situação da pessoa, a pessoa que entregou os pontos. Por isso tente, né? Ou seja, o grau menor que a gente comentou, a pessoa entregou os pontos. Não ache que a canção está perdida. Há uma ponte. Tenha fé em Deus, tenha fé Tenha na fé na vida. vida. Acredite em você mesmo. Então, essa energização é como se colocasse uma energia em você, fizesse você primeiro acreditar, porque esse é o primeiro passo, né? A música começa aqui, tá parado? Primeiro passo, acredite. Acredite em você, acredite em Deus, acredite em tudo. Segundo parágrafo, tem a ponte está aí. E as minhas ferramentas são os seus dois pés. Atravesse, vá. Então, quer dizer, vai te mostrando que tudo aquilo que você precisa está entregue. Mas, como você comentou, o que está ruim? Essas águas, né, que você tem que passar, essas emoções, esses Uhum. medos, essas dúvidas, Turbulências. né, Uhum. esse desgosto da vida. É isso tudo que você Uhum. tem que atravessar. Mas você pode atravessar. Mexa-se, saia, atravesse, vá em frente. Então, é muito bacana. Que lindo isso, né? É a letra de uma música que às vezes a gente canta e não presta atenção. Olha quanto conteúdo tem. Vai ter mais coisa ainda. Vamos lá. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Vamos lá. Mãos, vou trazer aqui para a metafísica, para a linguagem do corpo. Mãos é o fazer também, né? É o criar. Mão tem esse sentido de criação, do artesanato, da comida, da construção, da confecção. Tudo que eu vou fazer, eu toco, né? Então, se essa mão está sedenta, de repente ela está sedenta de atitude também, de fazer. Então, levante, faça. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Então, se você desistir, se você se entregar, você não vai chegar a lugar nenhum. E esse lugar é dentro de você mesmo. Né? As pessoas têm, às vezes, uma mania de procurar fora, né? Elas acham que, às vezes, essa ponte física vai me levar para uma viagem. Mas a ponte é interna, a gente estava falando de consciente e inconsciente. Eu preciso atravessar, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou. E está tudo na minha cabeça. Antes de estar aqui na manifestação do sentimento, na manifestação física da atitude, tudo está na minha cabeça, no meu pensar, não é? A mão, né? Você colocou muito bem. Então, a mão é a ferramenta de cocriação. A gente cocria com as mãos. A gente realiza as coisas no mundo com as mãos. Essa é a metáfora, né? A metafísica do negócio. A mão, ela cocria, ela realiza, ela concretiza na nossa vida. Sim. E essa mão é sedenta, né? Sedenta porque assim nós temos nossos desejos. Por mais que você esteja nessa ilha perdido, sem fé e, né, desanimado, a sede existe, porque é do ser humano. Todo ser humano tem a sua sede de realizar, tem além o seu lá dentro o seu desejo de conseguir ser melhor, de conseguir atingir a felicidade, de conseguir realizar ali os seus desejos, de conseguir ser respeitado, de conseguir fazer parte. Então, nós temos muita sede, né? Muitos desejos. Então, são aqueles desejos que estão lá dentro e essa mão está parada,
com sede, ou seja, então a realização. Então ele fala, levante a mão, né? Porque a mão baixa, a mão inerte não resolve. Quando você levanta a mão, né? E você fala, recomeça a andar, então você levanta a mão, você coloca isso de novo em movimento, a mão em movimento, a cocriação em movimento. E você começa, então, neste movimento, matar a sede da mão. A sede da mão é realização, concretização. Você começa a concretizar, cocriar as coisas que você deseja, as coisas que você quer. E no meio desse caminho, né, falar, né, a cabeça, às vezes a gente acha, né, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Às vezes as pessoas acham que se entregar tudo, se entregar para o nada, se entregar para a depressão, né, ou seja, eu acho que é um quadro muito depressivo aqui, ou seja, se você parar, você se entrega para a depressão, e você acha que se entregando para a depressão, se entregando para o nada, se entregando para a falta de vontade de fazer, para não levantar a mão, para não seguir a ponte, por não fazer tudo, que vai resolver o problema, porque você vai economizar energia ali. E ele fala, não ache que sua cabeça, não ache que você é capaz de aguentar, porque a nossa essência, o nosso espírito não foi feito para a depressão. Nossa essência é feita para a cocriação, é feita para o trabalho. Então, quanto mais a gente entra em depressão, mais a gente sofre. Mais a gente entra em desespero interno, mais a gente entra em luta com a própria vida, porque a gente entra em luta com a nossa própria essência. Então, a nossa cabeça, ela realmente não aguenta a inércia. E a gente acha que sim, né? Vou parar tudo que não aguento mais a vida. Não é o contrário. Quando a gente acha que não aguenta mais a vida, a gente tem que andar mais rápido ainda. Porque se você para, aquela questão, né? Se você para, a mente parada é a oficina do diabo, né? A mente parada, ela junta mágoa, ela junta lixo, ela junta tudo de ruim e você vai ficar maluco. Então, ele fala, não pense que a cabeça aguenta, a cabeça não vai aguentar se você parar. Né? E aí, quando você fala assim, eu desisto, cansei, eu desisto. Na verdade, desista sim, mas desista dessa postura. Desista Exato. dessa postura de não fazer, de não continuar, de não agir. Desista deste cansaço físico, mental, espiritual, desse desânimo. Desista de ser assim. Você não é assim, né? Na verdade, desista de estar assim, porque em essência nós somos amor, nós somos movimento, nós somos luz, né? Então, quando a Luz gente... é energia, é vibração. O tempo todo. É isso, é movimento, energia, vibração, realização. Tanto é que se eu deitar ali agora no sofá do meu escritório e não pensar em mais nada o resto do dia, eu vou falar, cansei, não vou fazer mais nada, chega, eu quero ficar parada. Doce ilusão, porque enquanto eu estou deitada ali, o meu organismo está trabalhando, minhas células estão se reciclando, meu pulmão está respirando, meu coração está batendo, meu sangue está circulando. Não existe o ficar parado, é uma ilusão, né? E aí que eu acho que entra o mote da música, né? Ou seja, como resolver isso? Tente outra vez. Qual é a solução? Tente outra vez. Qual a solução? Você tem 2 pés, então se o seu corpo Dois pés não para cruzar a para... ponte. Exatamente, tente outra vez. Vamos lá. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira bailando no ar. Quer dizer, dentro de nós existe essa voz incentivando a gente a ter atitudes, a agir. Eu acabei de falar, meu corpo está deitado, mas eu não estou parada em momento algum. Existe uma inércia, é ilusório esta parada. Então, quando eu falo, eu desisto da vida, eu desisto de fazer, eu desisto de tentar, eu desisto de buscar, é uma ilusão, porque há uma voz que está ali dentro de nós o tempo todo. Né? Às vezes há uma mente barulhenta que está ali mais nos atrapalhando do que auxiliando. Mas daí você vai meditar, vai orar, vai fazer alguma coisa para acalmar essa mente. É isso mesmo. Né? E assim, veja que é interessante, né, a metafísica aqui do negócio também, porque primeiro é isso, essa questão que a gente tem que entender, que nós, como essências, né, divinas, conscienciais, espirituais, nós não existimos para ficar parado. Toda vez que você estiver parado, você está indo contra a natureza e, portanto, você vai sofrer, você vai aumentar um nível de depressão, você vai ficar mal. Não tem como, nós somos movimento, tudo é movimento. Nós existimos pelo amor incondicional para a gente compartilhar, aprender e compartilhar esse amor.
Compartilhar esse amor é fazer serviço, é servir o próximo, é servir a coletividade, é servir o planeta, é servir o universo. Então é movimento, é sempre movimento. E aí ele faz essa, né? Ou seja, essa energia constante de movimento, de necessidade do espírito, da alma, essa vibração toda, ele reflete muito bem quando ele fala que é uma voz, né? A voz, ela vem do verbo, ela vem do som. E o som que é a gênese do universo, né? No início era o verbo, né? Pela voz, pelo verbo, vamos dizer, Deus fez o universo, por assim dizer, mas é a metafísica, né? Todo o significado por trás aqui de verbo, de som. Então a voz é som. O som é o on, né? É a criação do universo, ou é o todo. O som é o movimento, o som são as energias. E o som, como é que é o som? O som é vibração. O som é vibração de moléculas, o som é vibração de ondas, o som é energia. Então, essa voz, essa energia está cantando dentro de nós, fora de nós, no universo, ela está dançando ao nosso redor, ela está girando ao nosso redor, ela está bailando no ar e a gente está lá parado. Então, a gente tem que olhar para cima, ver essa voz toda, escutar esse som, escutar essa energia para seguir, né? Para escutar essa voz, para seguir essa energia, para voltar ao movimento. Né? Então, né, ele traz essa ideia desse som, que é dessa voz, dessa energia, que é algo realmente fantástico. Que lindo isso! Eu não tinha pensado por esse prisma, amei essa explicação. Então, é muito interessante que a gente faça essa análise de nós mesmos, né? Eu estou querendo parar, mas de uma forma ilusória, porque a vida não para, né? Em momento algum, tá? E Não. tem uma parte da música que eu amo de paixão e eu deixo sempre tocando ali, canto junto, que é queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Então, presta atenção. Às vezes a gente se diminui achando que somos só uma célula pequena dentro de um universo imenso, talvez dentro de um planeta imenso. Mas cada célula tem o seu grau de importância. Se a gente tira uma célula do nosso corpo, ela talvez seja do coração, talvez seja do fígado, talvez seja da visão, dos olhos. Eu não sei que célula que nós vamos tirar, mas se a gente tirar, a gente vai causar um desequilíbrio. Todas as células são importantes e todas elas unidas conseguem fazer um grande processo chamado vida. Então, a gente tem que desejar, sim, a gente tem que querer e desejar profundamente, ser sincero e desejar profundamente. Cuidado com os desejos, tem uma frase que a Mônica Bonfilho fala muito, cuidado com os seus desejos porque eles são realizáveis. E são mesmo, porque muitas vezes a gente deseja o negativo, a gente se prende no negativo, né? Quando a gente diz que não é capaz, que eu desisto, que eu não dou conta, que isso não é para mim, eu estou tendo um desejo para o lado negativo. Então, que tal usar esta força para a cocriação positiva? Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo, né? É isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. E aqui também tem uma das leis aqui de magia, né? Ou seja, de magia de realização, que Paulo Coelho, inclusive, fala muito nos seus livros também, que é a questão do queira, né? Ou seja, queira. Porque a queira está relacionada à vontade. Ou seja, a vontade ela é um elemento alquímico. Então, toda alquimia, toda realização, toda transformação depende intrinsecamente da vontade. Sem vontade não há transformação. Então, por isso que ela é uma essência da alquimia, que está aqui dentro da música. Então, que, aliás, né, Raul Seixas, Paulo Coelho eram exatamente os alquimistas, né, nesse sentido. Eles colocam isso aqui, é vontade, queira. Queira. Como é que você faz? Primeiro, queira. Você está aí na ponte chorando, em depressão. Primeiro você quer sair, quer realizar, quer matar a sede da sua mão. Então, queira. Queira. Esse queira, ele tem uma força muito maior do que parece. Né? Por isso que eu estou frisando aqui. Ele é muito forte. O queira, a vontade, ela é determinante para
tudo que a gente possa querer realizar ou curar na nossa vida. Todas as curas partem do queira. Não existe cura sem queira. Sem Tanto que quando a desejo. gente vai fazer uma cura, né? Você bem que sabe, com Tata Healing, com tudo mais. Enfim, você vai fazer uma cura, o que acontece? A primeira coisa é a aprovação da pessoa que vai ser curada. É o querer da pessoa que vai ser curada. É a autorização dela mesma. Porque se você não quer a cura naquele momento, e a cura é emocional, física, mental, você não tem. Porque o queira, ele é a essência, ele é o primeiro passo para qualquer coisa. Então ele coloca aqui, queira é elemento-chave. Basta, como é que eu faço para querer? Basta ser Basta ser sincero. sincero. Não, por quê? Porque se você olhar, mesmo no meio da depressão, se olhar sinceramente para dentro de você, você não quer estar naquele estado, você quer mudar, você quer transformar. Então busque sinceramente dentro de você o seu desejo de transformação, né? E desejar profundo, queira, né? Queira, basta ser sincero, olhar para dentro e desejar profundo. Traga essa sensação, traga esse querer, traga essa vontade de forma profunda, concentre-se, foque na vontade, no desejo de querer profundamente. E quando você fizer isso, você terá levantado do universo toda a força necessária para sacudir o mundo, para se transformar, para se curar. Né? Muito interessante, é isso mesmo, né? E a última parte da música diz assim: tente, vai, tente outra vez. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Quer dizer, a gente nunca pode entregar os pontos, dizendo, eu realmente desisto. Nós falamos isso lá no começo e eu volto a dizer aqui. Às vezes, lógico, ninguém é feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós temos momentos de felicidade, nós temos momentos de tristeza, de pesar, nós temos desânimos, nós temos ânimo, nós estamos sempre variando, né? Esse é o ser humano, as suas dualidades apresentadas aqui. Mas o que a gente não pode é ficar se cobrando com uma postura muito rígida quando a gente está mal, quando a gente está triste, quando a gente quer desistir, a gente fica se culpando. Que daí a gente está colocando mais peso em cima daquilo. É melhor a gente entender o que diz aqui, olha, é de batalhas que se vive a vida. Embora eu não goste muito desta frase, desta palavra batalha, eu prefiro talvez trocar por aprendizados, oportunidades de aprendizados, mas a gente sabe que todos os dias a gente está ali, reconhecendo sombras em nós, e eu sempre digo isso, a gente podia carregar mesmo uma plaquinha aqui escrito, estamos em obras, cuidado, estamos em obra, porque todos os dias são obras, todos os dias são reformas em nós. E só assim que a gente aprende mesmo, né? Tente outra vez. É exatamente, né? Ou seja, e de novo ele fala, né? Não diga que a vitória está perdida. Por que ele fala não diga? Né? Ou seja, não emita o som, não coloque o Não verbo, não traga essa profetize. frequência, não profetize, não coloque no seu destino. Né? Porque é você que está colocando no seu destino. Então ele está deixando claro, é você que está colocando no seu destino que a vitória está perdida. Não diga que a vitória está perdida. Não diga, né? Ele deixa todas as dicas aqui. E é de batalha se vive a vida. Nós temos que entender isso. É o que você bem comentou, realmente a palavra batalha, enfim, né? Tem o seu peso, mas é importante a gente compreender isso, compreender de que nós não estamos aqui a passeio, estamos aqui a aprendizado. E o aprendizado demanda lição, demanda esforço, demanda experiências que nem sempre o nosso ego vai gostar. Nosso ego às vezes fala, não gostei dessa, mas são experiências que estão nos ensinando, que estão nos fazendo crescer. E a vida é feita disso, dessas experiências, dessas batalhas que ele chama. E quando eu entendo, eu aceito isso, é só quando eu entendo que eu aceito isso que eu paro de me preocupar de que a vida seja esse monte de batalhas. Porque eu começo a entender o significado da vida. Eu começo a entender o objetivo da vida. Eu começo a achar beleza nas batalhas. Eu começo a ver que cada uma dessas batalhas são coisas de amor incondicional que estão acontecendo, são oportunidades que estão acontecendo comigo, são experiências, são aprendizados, são coisas maravilhosas. E eu começo a deixar de ver isso tudo como batalha e começo a ver como grandes oportunidades de desenvolvimento, de aprendizado e tudo mais. E aí eu paro de me preocupar. Olha que loucura, eu paro de me preocupar se no final da batalha eu tenho vitória ou derrota. Porque vitória ou derrota é apenas uma ilusão, a percepção ilusória da batalha.
A batalha em si é que é válida, porque a batalha Uhum. me ensinou. Se no final eu, como ego, decidir se eu ganhei ou perdi, é irrelevante, é uma questão de ego. Mas Uhum. espiritualmente a batalha me ensinou. E eu saí mais forte dela sempre. E é só quando eu compreendo isso que eu consigo, então, não entrar mais na depressão, não entrar mais nesse clima ruim e, afinal, né, conseguir pegar minha mão e realizar as minhas sedes, realizar os meus desejos todos. Então, assim, é realmente uma letra fenomenal. Profunda, é. Pois é, e se você gostou desta análise de uma música, deixa aí nos comentários, de repente você dá uma sugestão de uma outra música e a gente vai buscar a relevância dela, tá bom? Nosso projeto são livros, chama-se Projeto Livro ao Vivo, mas aqui tem um livro histórico muito grande. E eu só vou fazer uma correção. Esta música é escrita por Paulo Coelho e Raul Seixas, mas também por uma terceira pessoa, Marcelo Ramos Mota, tá? Vamos incluí-lo também no contexto. E ouçam essa música depois. E para finalizar, Daniel, eu quero terminar com uma frase de um poema de John Donne, que ele diz que nenhum homem é uma ilha isolada. Então, nós temos essas pontes que nos ligam uns aos outros. Nos ligam aqui, o ser individual, ao continente onde está todo mundo. E ao invés de se recolher, de se tornar uma pessoa solitária, troque isso por uma pessoa solidária, solidária por você mesmo, uma pessoa que compreende os seus desafios, que compreende as batalhas do dia a dia e tenha mais fé, né? Vá lá, faça acontecer as coisas, porque não, ninguém vai poder fazer por nós. Esta ponte não pode ser atravessada de fora para dentro. Ela tem que ser atravessada de dentro para fora. Então, está em nossas mãos, está em nossos pés esse poder de realizar, de caminhar e de usar essas ferramentas para o nosso crescimento. É isso mesmo. Bom, quero aproveitar, né, então, para agradecer a presença de todos vocês, pedir a todos que, né, deem o seu like, subscrevam-se nos nossos canais. Então, esses programas do Livro ao Vivo estão passando nos dois canais, no meu canal, Despertando Pessoas, Daniel Kaltenbach, e no canal Andréa Bem Viver, né, da Andréa Sim, Verzanhassi. E, enfim, então, compartilhe, comente, de repente peça a sua música, né, para a gente analisar. E lembrando que tudo que a gente falou hoje aqui dessas interpretações são apenas uma interpretação. O que eu quero dizer né, ou seja, a gente nunca pode esgotar nenhuma obra com uma interpretação. Então, são pontos de vista, né, são detalhes que a são gente visões destacou, diferentes. mas são interpretações várias que cada um de vocês pode fazer também e pode buscar e pode compreender sobre a música. Né? Não dá para a gente esgotar obras em poucas palavras, até porque as obras são muito maiores do que isso. Sim. Mas é isso, né? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, André, né? Agradecer a esse projeto, ao seu Sim, convite e desejar a todos vocês, né, uma sim. semana iluminada. Até a semana que vem, que a gente vai ter o nosso próximo encontro com o nosso próximo tema aqui no Projeto Livre ao Vivo. Também te agradeço, Daniel, e lembrando que não é meu projeto, é nosso projeto, a gente desenvolve juntos, e agradeço as pessoas que estão aqui participando com ele também, porque é nosso, ele é feito para vocês e por vocês, e nós aprendemos muito com isso. E semana que vem a gente volta, e já que nós estamos falando de Paulo Coelho, da sua obra, a gente vai trazer um livro dele também para a gente pensar um pouquinho sobre. Gratidão pela existência de cada um de vocês e até um próximo encontro. Namastê. Nossa.